Eu estou gravando esse vídeo no intervalo do depoimento do general Heleno à CPMI do 8 de janeiro. Ele se contradisse, voltou atrás em opiniões explícitas que já fez no passado, calou-se em raras ocasiões em resposta a perguntas bem específicas, o que é tão comprometedor quanto responder, vou comentar isso, mas o principal, mentiu. Mentiu várias vezes, deveria ter saído preso. Tanto deveria que o deputado Abílio, o sósia do careca dos Três Patetas, tumultuou a sessão, forçando a sessão a ser interrompida porque a ideia da prisão foi sugerida pela deputada Duda Salabert. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante, soma mesmo ao debate. Alguns parlamentares da situação chegaram até a dizer a frase que cabe muito bem quando se toma o depoimento de um general apoiador e participante da ditadura militar. Na democracia, a gente pode defender a ditadura, mas numa ditadura, quem defende a democracia vai parar numa masmorra ou desaparece. O general Heleno é uma figura abjeta. Ele foi da linha dura da ditadura militar, ele foi contra a abertura política que conduziu o Brasil de volta à democracia. Por ele, os militares nunca teriam deixado o poder, e com essa volta dos militares em 2018, por ele, e essa ideia é absurda na geopolítica de hoje, por ele, os militares talvez devessem sim dar um novo golpe e permanecer no poder, pelo que indicam as gravações que a gente tem dele, as manifestações. Ele cansou de explicitar isso no apoio que deu aos golpistas depois das eleições. E hoje na CPMI se comportou como se, das duas uma, ou não tivesse entendido a gravidade do que culminou no 8 de janeiro, ou como alguém que acha que o estado de exceção é tão normal que quem está apurando a tentativa de golpe não deve nem ser levado a sério, e que ninguém vai mexer jamais com um general estrelado como ele. É uma visão que está explícita, pelo menos até o momento em que eu gravo. Já no início dos trabalhos, ele se irritou com a relatora e soltou essa frase: "Ela fala coisas que não estão na minha cabeça, é de ficar puto, puta que pariu." Ou seja, o general estava puto na primeira meia hora, soltando palavrões que não cabiam numa sessão mista do Congresso. E o que a Elisiane Gama estava fazendo era uma técnica de interrogatório comum, que é tentar completar os espaços vazios quando o depoente dá respostas vagas ou sem sentido. A participação do Heleno vai gerar ótimos recortes para a bolha da extrema-direita, porque ele soltou várias frases de efeito no estilo lacração. Vou dar um exemplo. A claque, os parlamentares bolsonaristas, foram ao delírio quando o senador Contarato perguntou como o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que o Heleno comandava, não fez nada para impedir o movimento golpista que se concentrava na porta do QG do Exército em Brasília. E ele respondeu: "Você acha que eles usavam crachá escrito golpista?" A extrema-direita foi ao delírio, e eu pensei essa fala porque ela dá o tom do que está acontecendo lá. O senador Contarato até retrucou: tinha faixas, todo mundo sabia que a motivação dos atos não era pacífica ou ordeira. Pediu intervenção militar, contestando o resultado das urnas. Invadiram a sede da Polícia Federal em dezembro. O Heleno ainda estava no comando do GSI. 73 crimes foram registrados no acampamento. Então essa do crachá, que vira lacração, é tão absurda quanto você perguntar para um policial: por que ele não prendeu um suspeito fugindo com uma bolsa de mulher correndo? E o policial responder: ele tinha um crachá de ladrão, por acaso? É um deboche, é um enorme deboche. Foi uma sucessão de ditos e desditos, e em alguns casos, como eu disse na abertura, com mentiras. Ele afirmou, por exemplo, que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do golpista, não poderia falar sobre as conversas entre Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas, porque o ajudante de ordens não participava dessas reuniões, que qualquer um com um mínimo de conhecimento do funcionamento, da hierarquia, da estrutura de um governo saberia disso. Só que aí apareceu uma foto, essa foto aí, ó. Olha lá o Mauro Cid atrás da cabeça justamente do Heleno, exatamente numa reunião do ex-presidente com os comandantes das forças. E o Heleno, chamando a todos nós de idiota, respondeu dizendo que aquilo não era participar, que ele estava sentadinho fora da mesa. Mais uma vez citando um exemplo do dia a dia para a gente refletir juntos sobre o absurdo, o desrespeito mesmo. Num jantar de gente rica, alguém confessa um crime.
O tempo todo o garçom ficou de plantão ao lado da mesa, ouvindo e vendo tudo o que estava acontecendo. Esse garçom se oferece para dizer o que ele ouviu. Só imagine o delegado dizendo: eu não colhi o depoimento do garçom porque ele não estava sentado à mesa. Ele não estava participando das conversas. Então ele, que primeiro disse que o Mauro Cid nunca participava dessas reuniões, teve que reformular, ou melhor, voltar atrás na mentira, primeiro dizendo que quem não participa também não ouve nada, né? O que é um absurdo. Depois tendo que admitir que sim, o Mauro Cid participava de algumas raras ocasiões. E o que é participar? Se o Cid está lá sem discutir os temas discutidos pela mesa, ele não está participando na condição de assessor? É óbvio que tá. Então ele mentiu, essa é a palavra. Teve sua mentira confrontada com uma foto e reformulou o que ele mesmo disse, ofendendo a inteligência de todo mundo que estava ali. Que fique claro, ele tinha o habeas corpus do Supremo. Ele poderia ter ficado calado, mas não. Quis dar uma de general que não foge da batalha, falou mais do que devia e se comprometeu. No momento em que eu gravo, a oitiva do Heleno foi interrompida justamente porque a Duda Salabert, que é uma mulher trans e que ele chamou de senhor, depois corrigiu, falou abertamente que ele deveria sair daquela sessão preso. Nessa hora é que o deputado Abílio Brunini, membro mais exaltado da bancada da quinta série, que tem método, a ideia é vaiar, zoar, falar alto para desconcentrar os opositores, nessa hora em que se sugeriu a prisão do general Heleno, ele começou a gritar impropérios. Foi ameaçado de ser retirado à força da sala. E aí é que ele gritou mesmo, porque atingiu o objetivo. Forçou um intervalo no momento em que o general Heleno precisava muito dessa intervenção. Eu não sei se ele volta e como. A gente vai ter ainda, se tudo seguir conforme a agenda, os parlamentares da extrema-direita, os golpistas, levantando a bola para o Heleno chutar nas perguntas deles. Mas essa manhã, os governistas conseguiram colocar o homem nu, exposto, diante do Brasil. Se tiver mais parlamentar de esquerda para fazer pergunta, e eu estou dizendo isso às 14h40, é bem provável que ele use mais o seu direito de ficar calado. É o que um homem sábio faria na posição dele. Mas a gente não viu nada de sábio no general Heleno até agora. Então talvez ele tente criar mais recortes para mídias sociais e se comprometendo mais e mais, porque são risíveis as teses que ele empurrou para a gente. Que não leu os relatórios que a BIM preparava e que já apontavam os perigos naquele acampamento, diz que não houve crimes lá, quando na verdade registrados foram 73, isso foi dito na CPMI, que ninguém lá tinha armas, quando sim, foram encontradas armas no acampamento, entre esses crimes que foram registrados, que participava de tanto grupo de zap que não saberia confirmar se estava ou não num grupo golpista. Veja bem, é o ministro do GSI, dizendo que não se lembra de ter participado de grupos que pediam golpe de Estado. E uma das raras vezes em que ele respondeu com "usarei meu direito de ficar calado" foi quando perguntaram para ele: "O senhor tomou café com um hacker de Araraquara?" Uma pergunta direta que tem resposta sim ou não. Nós sabemos que se a resposta foi sim, ele discutiu o ataque hacker às urnas ou coisa pior como grampo de ministro do STF. Mas se ele não tivesse participado, era só dizer não, né? Então tá dito. O Brasil está vendo. Ele teve a chance de se reposicionar ao lado da democracia. Bem no início perguntaram para ele: "O senhor acha que as urnas foram fraudadas?" Vou ler a resposta. "Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas." Caramba, gente. Eles ainda insistem. Um general Heleno depondo, já com o circo deles inflamado, queimado até o mastro como tá, e ainda insistindo, é muito significativo. Prova que eles continuam sendo uma ameaça. Prova que os generais se acham mesmo intocáveis. E como o Heleno era blogueirinho, teve que ser confrontado com várias falas. Fotos com encontro de golpistas de porta de quartel, teve encontro com influenciadores e líderes de acampamentos expostos abertamente na agenda dele. E pelo menos, na minha opinião, hoje jogou uma pá de cal na tese de que o 8 de janeiro é resultado de uma má gestão do novo governo que tinha uma semana. Essa tese não foi levantada por burrice deles, foi por estratégia. No momento em que eles nem sonhavam que todo esse material golpista que circulava dentro do governo golpista iria vazar.
através da quebra de sigilo do Mauro Cid e outras fontes. Apontaram na mentira, achando que iriam conseguir abafar a verdade, e se deram mal. Não sei o que vai rolar à tarde, mas sim, General Heleno mentiu, foi desmascarado ao vivo, e isso é bom pra gente que quer justiça de verdade. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike, lute pela democracia.